Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre dinheiro e hoje a gente vai falar sobre o quê? Casamento e dinheiro. Adriana, misericórdia, eu já vou parar esse vídeo aqui porque o furdunço é grande. Eu vou te contar que não é. Não é, sabe por quê? Porque a gente vai descobrir o que pra você funciona. Quando a gente vai atrás de uma coisa que dá uma angústia no coração, aí é furdunço. Mas se você pegar o tema, respirar fundo com essas resistências e medos e descobrir que o teu certo é o certo, mas dá uma paz gostosa no coração e tudo começa a florescer e dá tão certo. Então pega o seu caderninho, seu cafezinho e vamos esquentar os motores porque esse tema é maravilhoso. Pode até ser que se você ainda mora com seus pais, né? Se você depende financeiramente de uma outra pessoa que não seja sua esposa, seu marido, isso te sirva igualmente, tá? Então, segura aqui e vamos começar a trabalhar. Lembrando, se você ainda não entrou no colegiado da vida, ainda tá valendo o desconto de 30%, tá? Adriana, sério, o bebê não nasceu ainda? Deixa eu correr pra ir lá aproveitar o desconto. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas dá uma olhadinha, vê se o desconto ainda tá valendo, porque 30% pro colegiado, que é vitalício, terapia vitalícia, misericórdia, né, minha gente? Não me vai perder isso, hein? Ô, Senhor! Vamos lá então, depois a gente fala mais do colegiado, tá bom? E foi inclusive fruto do colegiado, claro, né? Esse tema, porque como eu disse, estou usando e abusando dos meus alunos lá como laboratório, porque é isso que os escritores fazem, não é, minha gente? Os cientistas também. A gente pega o que deu certo e leva pro mundo. Meus alunos do colegiado é gente que deu certo, então eu pego eles... Aproveito, faço os meus estudos e trago aqui para todo mundo. Por isso que eu tô te convidando pro colegiado, pra você fazer parte dessa turminha aí que faz dar certo, porque faz todo o caminho lá com os florais de bar, tá bom? Então, de algumas conversas, né, que eu falei, gente, vamos falar de dinheiro. O que vocês têm aí para me trazer? E dentre os 1000 papos que rolou um papo de casamento, tá? Tinha gente recém-casada que não sabia como lidar com o dinheiro. Tem as pessoas mais experientes que passaram dessa fase, que também foi atribulada, que era difícil aprender a administrar o casamento, administrar a casa, administrar as contas, porque veio de uma família com certas crenças e metodologias com as contas. Aí a gente casa, daí essa dinâmica, né, inclui duas pessoas que tiveram criações diferentes, que têm ideias diferentes, que têm crenças diferentes, talvez até traumas diferentes com relação ao dinheiro, e junta isso, puxa vida, pode dar problema, né? Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Então, várias lindezas lá do colegiado trouxeram as suas experiências, as suas evoluções, tudo que foi dando certo, e muita gente estava realmente com esse problema. Tem muita gente recém-casada lá no colegiado, recém-juntada, né? Não necessariamente, quando eu falo casado, é juntado, namorado, o que quer que seja, tá? Por isso que eu falei que às vezes se você mora com seus pais, pode ser útil para você também, tá? E aí começamos uma certa divisão do tipo, cara, eu tenho vergonha de falar sobre dinheiro com meu parceiro, com a minha parceira. Eu tenho dificuldade de colocar isso em cima da mesa. E aí algumas pessoas começaram a falar, não, mas você tem que falar. Não, porque teu parceiro é casamento, tem que falar, tem que abrir, tem que dividir conta. E aí eu já comecei a falar, ops, espera, não é bem assim não. E eu quero falar sobre isso aqui porque quando a gente vai vasculhar o YouTube, quando a gente vai pegar as pessoas que são especialistas em finanças ou pessoas especialistas em constelação familiar, né, dependendo da linha de terapia que a gente siga, eu não sei vocês, tá? Mas quando eu vou pesquisar sobre esse assunto, eu encontro muita coisa cheia de regra. Tem que falar, tem que ser assim, tem que ser assado. Quando começa com o tem que, meu aquário já grita, né? Tipo a Vera Verão. Epa, não sei não, calma lá. Vamos ver antes. Então, eu trouxe 2 casos de 2 pacientes, duas pacientes minhas diferentes.
e que a conversa era o que era para ser, a outra, a conversa não era para ser, tá? Então eu vou trazer esses 2 casos práticos para que você vai aí no seu caderninho, tá? Vai aí nos seus pensamentos. Qual que é a tua questão com dinheiro relacionada ao relacionamento? Ou, se não é o relacionamento amoroso, como eu disse, se você mora com seus pais, se você mora com um colega, se vocês dividem contas, não sei. Pega a tua experiência, pega as tuas dificuldades e vai alinhando conforme eu vou trazendo esses 2 casos. Não que você tenha que se alinhar a um ou a outro, mas eu tô trazendo 2 casos tão distintos para você entender que talvez a tua questão, de novo, né? A gente sempre vai falar disso aqui. Às vezes a gente acha que a nossa riqueza tá lá naquele lugar, quando na verdade a riqueza já tá aqui. Só que a gente tá tão acostumado a procurar fora as respostas e achar que o jeito que a gente faz é errado, porque tá sempre todo mundo falando de um jeito certo e a gente tá sempre no lugar do errado, que a gente não consegue manifestar dinheiro, que a gente não consegue se organizar financeiramente, porque a gente tá sempre partindo desse princípio que o meu jeito tá errado. Como que a gente se sente? Como que você se sente quando alguém te aponta o dedo, te critica, ou quando você tá buscando informação e você fala, cara, eu tô tão longe do ideal disso, meu Deus. É ruim, né? É tão ruim a gente estar nesse lugar, sabe por quê? Porque esse não é teu lugar, meu amor. Nosso trabalho aqui é justamente você se sentir a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque você retoma esse alinhamento. Por isso que eu amo os florais. Porque o floral tá aí pra te mostrar que você tá certo. Ele não vai limpar nada em você. Ele não vai curar nada em você. Ele vai ativar suas virtudes. O floral te coloca na tua perfeição, mostrando suas virtudes. É uma psicologia positiva maravilhosa, os florais de Bach. Então, vamos voltar para essa história dos relacionamentos, tá? Muito foi falado lá no colegiado de que quando a gente casa, a gente precisa dividir as contas, precisa ter conta conjunta, precisa colocar isso em cima da mesa. Então eu vou começar desse ponto, tá? Aliás, antes de começar a contar os causos, sabe o que eu vou recomendar para vocês? Um livro. Provavelmente muitos de vocês conhecem, porque é um livro super antigo e super famoso, que é As 5 Linguagens do Amor. Vou deixar até por escrito aqui na descrição do vídeo do podcast, para vocês darem uma pesquisada, tá? Tem até o site oficial. O site oficial é em inglês, mas vocês podem colocar lá. Eu acho que o Google traduz facinho lá a página, tá? Por quê? Porque assim, ao meu ver, e com toda, né, minha vasta vida aí estudando comportamento humano, eu acredito que tem muito mais do que 5 linguagens do amor. São infinitas as linguagens do amor. Mas o que é essa linguagem do amor para a gente entender e já colocar nos causos que eu vou trazer para vocês, tá? As linguagens do amor é aquilo que é como você se comunica afetivamente. Então é muito comum, não só casal, tá, gente? Mas assim, sogra que não se entende com nora, irmãos que não se entendem, porque, cara, pra ele tudo é dinheiro. Aí o outro, cara, mas pra ela tudo tem que ficar, sabe, validando e falando e conversando e tendo DR. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua linguagem do amor. Então tem gente que sim, dá presente, pagar a conta é sinal de amor. É sinal de amor. O cuidar, às vezes, o toque, o carinho, o cuidado, é uma linguagem do amor. Tem pessoas que precisam falar, que precisa esclarecer, precisa ter DR para ter linguagem. Essa é a linguagem do amor. Tem pessoas que não gostam de falar nada. Essa pessoa é através do olhar, é através da energia, é subliminar que as coisas funcionam para ela. Adriana, mas e se o meu marido tem uma linguagem e eu tenho outra? Meu amor, vou te contar, 99% dos casos é assim. O que a gente faz? Autoconhecimento. É por isso que esse livro ele é tão abençoado, porque a gente descobre qual que é a nossa linguagem e a gente descobre que a linguagem do outro é a linguagem do outro e que a gente precisa respeitar. E a gente precisa entender qual que é a dinâmica e a química que precisa se formar daí. É uma dança diária e eterna. Mas no momento que a gente entende que não é errado a pessoa que gosta de pagar as contas e isso pra ela é dinheiro. É dinheiro, isso pra ela é dinheiro. Mas é a linguagem do amor dela. Não tá errado. É o jeito que ela entende amor.
Ai, mas outro me entope de presente, eu sou minimalista. Por isso que a gente vai dançando para encontrar um equilíbrio, mas você tá certo e o outro tá certo também, sabe? Por isso que não dá para impor regra, gente. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade. Como é que você vai impor para falar que tem que ser assim, né? Casais enriquecem juntos, né? Enfim, tem vários, né, best-sellers aí que falam disso. Mas se a regra é muito engessada, caramba! Você só vai se pressionar mais, não vai rolar, entendeu? Então, tendo dito isso, indicado o livro das 5 linguagens do amor, que eu acho que é leitura obrigatória. Olha, eu falando de obrigação aqui, né? Porque, gente, realmente, é um livro que abre muito a nossa cabeça. Para quem tem essa dificuldade de empatia, de entender como o outro funciona, e não conseguir fazer essa dança e essa química, esse livro é assim, é muito, muito, muito valioso, tá? Voltando, então, nesses primeiros causos, as pessoas passaram a ter muito mais amor no relacionamento e muito mais prosperidade financeira quando eles se alinharam. Então, assim, poxa, uma, né, contou lá que veio de uma família que ela era mimada até, que ela tinha, né, os pais que pagavam tudo para ela. E quando ela casou, o marido dela era mais... não era mão de vaca, mas ele administrava mais certinho, tinha uma certa limitação. Uma limitação não só de ideologia, mas uma limitação financeira, né? E aí eles, poxa, mas eu queria gastar com tudo. E o cara, não, mas não dá pra gastar com tudo, não é assim que a vida adulta funciona, meu amor, né? Então, o que esse casal precisou? Eles precisaram dessa dança, conversando. A proposta deles foi, ok, então agora eu vou parar de trabalhar para cuidar dos filhos, você é a pessoa que vai trabalhar e cuidar das contas, então eu não posso ficar te pedindo dinheiro para comprar uma calcinha. Eu preciso de uma conta conjunta para eu poder usar o dinheiro a hora que eu quiser. Tenha consciência que eu não vou fazer nada irresponsável, mas eu preciso sentir essa liberdade, né? Então, no teu caso, tenta entender. Será que vocês dois, né? Ou você e o teu pai e a tua mãe, ou você e a tua coloque, eu ia falar aqui no Quebec, a gente fala coloque. Você e a tua colega aí de quarto. Será que precisa sentar e conversar e falar, olha, tá difícil pra mim, né? Vamos entrar num acordo? O que eu proponho é X. O que você propõe? Aqui eu queria ter os pompom da Xuxa para chamar a atenção de vocês, mas já tô chamando, tá? Quando a gente vai conversar com alguém, pelo amor de Deus, anota isso, tá? No coração ou no caderno. A gente precisa entender que não é um monólogo, é um diálogo. E que do mesmo jeito que você tá lá para resolver o seu problema, você precisa ter os 50% de espaço para o outro, que ele também quer resolver o problema dele. Do jeito dele. Você tem o teu jeito, mas o outro tem o jeito dele. Então, de novo, é uma dança. Se a gente vai para a conversa, pensando assim, não, eu vou falar desse jeito, porque assim eu já vou manipular a conversa para sair daquele jeito, e no final a gente vai decidir desse jeito. Chuchu, já nem se relaciona. Porque não vai rolar. Quando a gente vai para uma conversa, a gente tem que ir de coração aberto. Porque senão não é uma conversa, é uma manipulação. E aí já vai dar errado desde o começo. Usa o exercício que a gente já trabalhou nessa série de abençoar. Antes de uma DR, ou antes de falar algo que é difícil para você, gente, já abre, não é nem portas, são castelos e mais castelos, tá? Então, vai sempre com essa ideia. Ai, Adriana, mas eu tenho trauma do meu pai e da minha mãe, eu vou conversar com meu marido e eu tenho medo. Tudo bem, meu amor, abençoa a conversa, vai com o coração aberto, vai honestamente, você tá lá precisando de ajuda, certo? Várias pessoas lá no colegiado falaram isso. Nossa, Adri, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu sei que eu tô num casamento, ou eu sei que se eu conversar com os meus pais, sabe, a gente pode melhorar muito o nosso relacionamento, mas eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu tenho medo de pedir ajuda, eu tenho medo que o outro vai me falar não. Toma floral, meu amor. Tem floral para tudo isso, tá? Tem o Mimulus, que é o floral do medo, da vergonha,
da timidez, do travamento. O Mimulus pode te ajudar demais, tá? Eu vou até escrever ele aqui pra vocês terem aqui na descrição do vídeo, tá? Se você é do colegiado, só vai lá fazer a sua meditação do Mimulus para ativar. Então, assim, vai aberto, tá? Talvez o seu problema não seja o medo, talvez o seu problema é que você é muito mandão. Você já reparou nisso? Nem todo mundo se considera mandão, mas tem muitas pessoas corajosas que sabem que tem um controle além dos limites. Eu vou e a conversa tem que ser desse jeito. Como eu disse, melhor você nem se relacionar, se for essa a questão, tá? Nesse caso, o floral indicado é o Vine. O Vine é aquele que quer tudo do jeito dele. E, gente, numa relação, na vida, né? Não é assim que funciona. A gente tá trocando. E é na troca, né? Eu gosto a frase da Paula Quintão, que ela fala, no giro, como é que é? É na troca com o outro que o giro acontece. E é isso mesmo, né? Então, quando a gente vai para uma conversa querendo que o resultado seja X, nem se relaciona, porque não é assim que funciona. Você acha que o teu jeito tá certo, né? E eu sei que tá até parecendo um pouco contraditório, né? Que eu sempre falo aqui, vai partindo do princípio que você é o certo. É partindo do princípio do amor, da humildade, da abertura, de que eu sei o que é bom pra mim, mas se eu trocar com o outro, eu vou descobrir o que é bom pro outro. E se eu tô me relacionando com o outro, é uma química que precisa acontecer, né? Então, vá pra essa conversa, humildemente pronto para expor as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades. A gente se relaciona com alguém que a gente ama, certo? Então, minimamente, a gente precisa ter essa abertura com essa outra pessoa. Mas esteja aberto para receber também, que às vezes o que essa pessoa vai falar, você não vai gostar. Às vezes o que ela tá pronta para te dizer não é o que você concorda, mas é uma química. Do mesmo jeito que você quer ter o teu espaço e a tua segurança para poder se expor, o outro precisa disso também. Vocês não precisam concordar, mas vocês precisam se respeitar e ter esse espaço para que a dinâmica aconteça, para que as coisas melhorem. Às vezes o outro vai te dar uma proposta que inicialmente você vai discordar, mas depois você vai pensando e fala, cara, será? Pode ser que dê certo. E aí vai ser uma conversa, 2, 3, até chegar num lugar de alinhamento, certo? Então, muitas pessoas trouxeram que, depois de conversar, de passar por cima do medo, do trauma, da manipulação, do controle, se abriram nos casamentos, se abriram e fizeram conta conjunta, ou descobriram uma dinâmica que funciona para aquele casal e tudo melhorou. Não só a relação, mas a prosperidade desse desse casal, que é um canal, e que foi recebendo outras vias de dinheiro e que as coisas foram acontecendo de uma forma muito mais linda, tá? Mas eu quero contar um caso isolado, que com certeza não é o único, mas foi uma paciente muito querida, que no caso dela, ela já veio com medo, né? Ela falou assim, ai, Dri, porque o meu marido a gente não conversa, e daí, eu sei, todo mundo fala que a gente tem que conversar, mas eu odeio. Eu falei, calma, respira, vamos entender o que tá acontecendo. No caso dela, não é que ela não vai conversar com o marido, gente, não é isso, mas assim, na questão da vida dela, da história dela, da dinâmica da personalidade dela, ela não precisava conversar com o marido dela, sabe por quê? Primeiro, tanto a linguagem dela quanto do marido era a linguagem, essa linguagem mais subliminar, era uma linguagem do olhar. Então, o marido dela, claro, eles se falam e se conversam, não é que eles não se falam, mas assim, as coisas que precisam ser resolvidas entre eles, eles sabem, sabe aquele casal que funciona por telepatia? Sabe aquele casal que pelo olhar o outro já sabe meio o que fazer? É muito louco, mas é assim que funciona muitas vezes. Eu me reconheço isso no meu. Então, assim, ela, num caso dela, né, que era essa coisa, tenho vergonha, vou ter que me expor, tenho dificuldade de pedir ajuda, não era nada disso. Ela enfiou na cabeça dela que ela tinha esse monte de coisa para resolver, mas graças a Deus ela estava fazendo terapia e não foi essa a questão. Então a gente conversando, ela falou assim, nossa, Adri, a fase que eu tava mais cheia de dinheiro na minha vida foi a fase que eu mais sentia orgulho de mim. Nossa, eu sentia tanto orgulho de mim. Eu falei, e
agora? O que tá faltando para você sentir orgulho de você? Ela falou assim, nossa, Adri, eu queria tanto. E ela é autônoma também. E aí ela tava falando, nossa, Adri, eu queria tanto, sabe, poder de novo ter dinheiro para pagar minhas contas e sentir orgulho de mim e sentir que eu consigo, sem precisar ficar pedindo ajuda do meu marido. Mas não era um orgulho, gente, no sentido negativo, de ai, eu sou orgulhosa e não peço ajuda. Não. No caso dela, ela precisava desenvolver a autoestima e a autoconfiança, porque de acordo com a infância dela, de acordo com as crenças que estavam impregnadas, ela acreditava que só o homem tinha a capacidade de fazer uma bolada de dinheiro, que mulheres não tinham essa capacidade. Então, no caso dela, a cura dela estava em se trabalhar para manifestar o dinheiro da parte dela, para que ela sentisse orgulho, admiração, e nisso todas as coisas se transformaram. Então ela encontrou essa dinâmica e esse equilíbrio e, gente, o negócio dela deu um boom. O casamento dela já estava legal e ela descobriu, ela ficou com uma paz no coração de perceber, cara, eu não preciso TDR, porque meu marido, a gente odeia TDR. Existem mulheres que odeiam TDR, como eu falei, eu também sou dessas, eu detesto TDR, essas coisas assim, não gosto. Enfim, então, sabe? E aí foi tão lindo na outra sessão depois, né, que a gente trabalhou o floral dela nesse sentido. Gente, os olhinhos dela na outra sessão, me falando, Adriana, você não tem noção do que aconteceu nos meus ganhos desse mês. Você não tem noção do quanto o nosso relacionamento melhorou sem a gente abrir a boca. Só o fato de eu me dar paz no coração, de que eu não preciso fazer o que eu não quero, de que eu não preciso mudar a linguagem que eu tenho com meu marido, porque todo mundo diz que tem que mudar. Então, por isso que lá no colegiado eu já falei, opa, gente, calma lá, não é bem assim. Porque vai ter casal que precisa conversar. Mas vai ter casal que não precisa. E que no caso tem muitas e muitas e muitas mulheres, principalmente, homens também, mas tem muitas mulheres que vêm com essa ideia de que é só o homem que ganha dinheiro, a mulher não tem capacidade, ou até tem capacidade, mas é uma capacidade, sabe, sempre de ganhar menos do que o homem. Enfim, um monte de crença atrelada, e ela fez um trabalho individual, não foi nem um trabalho de casal, foi um trabalho individual da autoestima, da autoconfiança, da autopotência dela. E ela saiu da crise financeira. Por quê? Ela estava se obrigando a pedir ajuda para o marido e ela estava se sentindo muito mal com aquilo. E no caso dela, ela estava se sentindo mal porque ela precisava ir para o lado dela. Ela precisava desenvolver as habilidades dela de competência para que ela visse que ela era capaz, sim, não por uma independência financeira do marido, não, mas para a autoestima dela, para a história de vida dela, foi importante fazer desse jeito. Não é lindo? É lindo, gente. É tão lindo quando a gente volta pra si, né? Então, qual que é o sucesso dos casais que enriquecem? É o amor. É descobrir qual é a sua linguagem do amor. É entender a linguagem do amor do outro. É entender essa dinâmica. É ter paciência, meu amor. Porque não é no primeiro dia de namoro ou de casamento que você vai saber como isso tudo funciona. Do mesmo jeito que não foi a primeira vez que você fez comida ou a primeira vez que você começou no teu trabalho, que você foi super excelente. As coisas acontecem e melhoram com a prática, tá? Então, pensa nisso com carinho. Sinta alívio no teu coração para entender que o teu jeito é o jeito certo. E como eu disse, não é esse jeito mandão que você vai impor pro outro. Não, o teu jeito é o certo porque você sente no teu coração o que funciona para você. E quando você for levar isso para o outro, vai com o coração aberto, mas permita que o outro também traga o coração aberto dele. E é essa dança que vai fazer tudo florescer, que vai fazer com que vocês enriqueçam, porque cada um tá no seu melhor, tá bom? Autoconhecimento sempre por trás de tudo, tá bom? Então, se você é dos meus, que acredita que autoconhecimento é sobre ativar as nossas virtudes, em vez de ficar fazendo faxina e limpando um monte de coisa arada e enfatizando todas as sombras, se você acredita que estamos aqui para ter um olhar positivo e real para a nossa perfeição que já nasceu linda e pronta dentro de nós, vem para o colegiado da vida, porque assim você vai passar por esse processo de autoconhecimento com todos os florais
só olhando para as coisas lindas que tem dentro de você, ativando todas as coisas lindas que tem dentro de você. E aí não tem para ninguém, né, minha gente? É um caminho sem volta, porque você vai direto para a luz. E depois que a gente encontra esse jeito de funcionar, a gente não desencontra nunca mais. Com acesso vitalício e com desconto de 30%. O que mais nesta vida você está esperando, minha criatura divina? colegiadodavida.com.br. Eu te espero por lá. Aqui embaixo na descrição tem vários outros links para o Instagram, para o Telegram, para o podcast ou para o YouTube, né? Se você está vendo aí direto do podcast, o meu site, enfim, lindezas. Fico esperando vocês, tá bom? Um beijo, muito amor aí nos relacionamentos, nas casinhas, com papai, com mamãe, com quem quer que seja, tá bom? Beijo!